paz, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso encontro para falarmos um pouco sobre as bem-aventuranças. Hoje, vamos à nossa prece inicial, que nos liga à espiritualidade maior, a Jesus e ao nosso Pai. Te rogamos, Mestre amado Jesus, que nos ilumine e nos envolva em seu amor, para que nós possamos superar as nossas dores, os nossos sofrimentos que são seculares, e que com a sua alegria, com a sua bondade, com a sua serenidade, nos ajude, Mestre, a curarmos as nossas feridas que ainda não cicatrizaram. Muitas vezes ficamos indignados e nós nos queixamos o tempo todo. Nós ainda não compreendemos que todo o mal que provém para nós não é daquilo que está nos acontecendo, mas sim da nossa indignação e das nossas reclamações. Quanto mais nós nos indignamos, quanto mais nós reclamamos, parece que esse mal se torna maior. Se tivéssemos um ponto de vista mais claro, ele nos mostraria que não existe miséria para um homem. Não existe miséria quando nós abrimos a nossa visão. A única miséria que existe para nós é não acharmos que algo que faz parte da natureza, de todas as coisas, de todo o universo, não está correto. Todas as perdas, todos os ferimentos, todos os cansaços, todas essas inquietudes que estão nos assolando, são coisas que acontecem, pois elas devem acontecer. Não são obras do acaso. Estavam determinadas, dadas as circunstâncias, dado ao desenrolar de fatores causados pelas nossas próprias atitudes em não aceitarmos mais uma vez as leis da natureza, as leis de Deus. Consequentemente, a causa da maioria dos sofrimentos na humanidade e em nosso planeta está ligada ao nosso orgulho. A supremacia do orgulho que carregamos em nós, que nos conduz como homens, como pessoas, nos leva a cada um a nos apegarmos, nos aferrarmos àquilo que tem de mais primitivo em nós, as paixões pela matéria. E dessas paixões primitivas que nós vamos alimentando, vão surgindo as ambições descabidas, sem sentido, impróprias. Surgem aqueles interesses mesquinhos. Surgem as quimeras, as fantasias. Quanto mais culto o homem, quanto mais inteligente, segundo a nossa sociedade, mais orgulhoso e vaidoso ele é. Ele se acredita superior aos demais e vai mais além. Passa a considerar as coisas divinas como indignas de sua atenção. Não posso perder tempo com essas coisas do céu. Portanto, o nosso orgulho nos impede, bloqueia a nós de elevarmos o nosso pensamento a Deus, procurando iluminarmos-nos como espíritos que somos. Ficamos preocupados apenas conosco mesmos, na matéria, com esse corpo, que são impermanentes. Nada daquilo que não nos pertence, nós levaremos. O orgulho, portanto, nos impede de aceitarmos de boa vontade aquilo que nos cabe, pois tudo que provoca sofrimento e medo em nós é da lei da vida. Nada é fora da lei. Recebemos más notícias, perdemos o pouco que conseguimos, tememos por nossas vidas e dos nossos familiares.
Pensamos bem. Nós não sabíamos que tudo isso passaria por nós à medida que nós vamos envelhecendo? Que tudo isso faz parte do percurso de uma longa vida como a nossa? Que faz parte de uma longa estrada, como a poeira ali está, a lama logo após a chuva, enquanto nós fazemos uma longa viagem? Mas eu gostaria de viver livre de todas essas incomodações, ficamos dizendo a nós mesmos. Por que fazemos isso? Porque nós ainda estamos encharcados pelos fluidos grosseiros da matéria. E temos dificuldades de superar esses impositivos da vida, porque o nosso espírito, o nosso desejo, a nossa plenitude de espírito ainda não despertou. E ficamos disputando ferozmente todos os dias com o nosso próximo, pela supremacia da vaidade, pela força do orgulho, pelo desprezo com as leis divinas, pelo olhar humilhante ao outro. O orgulho, portanto, é a nossa faixa de evolução moral mais atrasada. E, em consequência desse orgulho, tão atrasado quanto, nós ocultamos o mal que há em nós, a sombra dentro de nós. Ficamos vinculados aos formalismos, às etiquetas, às tradições. Damos valor exacerbado às aparências. E vivemos em conflito subreptícios, nos quais, dentro de nós vamos agonizando, nós vamos morrendo. E em nosso orgulho, nós comparamos a nossa inteligência com a inteligência divina. E nos julgamos capazes de tudo, não apenas de compreender o que está à nossa volta e o universo, mas achamos que somos suficientes para bem governar o nosso mundo. Então, diante dessa questão do orgulho, da vaidade, da prepotência, por que não admitimos o mundo espiritual? Por que é que nós não aceitamos um poder maior do que o poder humano? Será porque essa compreensão está fora do nosso alcance mental, da nossa inteligência? Será que desconhecemos isso? Mas Jesus nos diz que o Pai habita em nós. Então, não é por não estar ao nosso alcance, mas sim que o orgulho que ainda nos domina se revolta quando nós nos deparamos com algo que possa nos fazer descer do nosso pedestal de vaidade, de prepotência, de domínio sobre o próximo. Bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, nos diz o nosso Divino Mestre. Bem-aventurados os humildes, pois o reino dos céus pertence a eles. Infelizes os tolos, os orgulhosos, os vaidosos, os prepotentes, os ambiciosos, os que carregam a sombra em suas almas e em seus corações, porque para eles haverá pranto e ranger de dentes. E esse pranto e ranger de dentes que o Mestre está nos falando não é um castigo do Pai, é consequência daquele processo de vaidade, orgulho e prepotência que nós vamos desenvolvendo como indivíduo e como sociedade. A necessidade que nós temos de nos impormos, de nos destacarmos no grupo social, vai anulando o nosso discernimento. Vai abrindo um campo mental e emocional para usufruir de gozos e lucros pessoais em todos os empreendimentos nos quais nós nos envolvemos aqui em nosso planeta, aqui na matéria que nos cerca. Desdenhamos, desprezamos, zombamos de tudo que não seja do mundo visível e tangível. E consideramos como simples, como ignorantes, como pobres de espíritos,
todos aqueles irmãos nossos que levam a sério e acreditam no mundo espiritual e nas palavras do Mestre Jesus. Independente do que nós pensamos, do que nós falamos, do que nós acreditamos, faz parte das leis naturais a morte do corpo físico. E acreditamos, querendo ou não, nós iremos morrer. E iremos entrar nesse mundo invisível que tanto ironizamos, zombamos e dissemos que não existe. No momento em que os nossos olhos se fecham aqui, se abrem lá. E é nesse momento que nós reconhecemos que erramos. A questão é que nós não podemos ser recebidos no mundo espiritual da mesma forma daquele outro irmão que humildemente, durante a sua encarnação, se submeteu às leis de Deus enquanto nós zombávamos essas mesmas leis que nós orgulhosamente desprezamos. A recepção para esse humilde, que aceitou as leis de Deus, e a recepção para nós, que zombamos, tripudiamos, será completamente diferente. Joana de Ângeles nos ensina que quando estamos dominados pelo orgulho, nós participamos, consciente ou inconscientemente, da sombra coletiva da humanidade que é responsável pelos comportamentos doentios dos povos. Nós temos, diante do nosso orgulho, a tendência é relativizar os valores humanos, o outro, indo contra as leis do Pai. Amai ao próximo como a si mesmo. E nós vamos aprovando e, ao mesmo tempo, nos submetendo aos caprichos das leis arbitrárias e punitivas sobre a sociedade, com toda a sua crueldade e rudeza. Nós assinamos embaixo. Jesus enfrentou essa terrível herança ancestral do orgulho e do desprezo pelas leis divinas, pois os homens do seu tempo e do nosso tempo ainda prezam pelas leis cruéis, rudes e punitivas. Ainda hoje permanece na terra como fruto do orgulho de todas essas gerações, de todas essas eras, do egoísmo, da prepotência humana, especialmente quando irrompem as guerras hediondas que vão submetendo uma nação à outra, submetendo a dominação de um povo pelo outro com toda a sua crueldade. Carregamos em nossos corações orgulhosos a sombra que humilha e subestima aqueles irmãos que não pertencem à nossa casta, que não são da nossa raça, não praticam a mesma religião à qual nós pertencemos. Estamos cheios dos preconceitos famigerados que dividem, que amesquinham e os consideram como inferiores a nós. E Jesus afirma que ninguém entrará no reino dos céus sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Que aquele que acredita mais em si do que em Deus se afasta do Pai. Ao passo que aquele que se humilha, aceitando as leis cósmicas, as leis de Deus, este está se aproximando mais e mais do Pai. A humildade, meus irmãos, portanto, nos aproxima de Deus. É uma atitude de submissão. E o orgulho é o contrário, é um dos vícios que nos afastam, pois é a revolta que temos contra Deus, suas leis e a sua sabedoria do universo. Nas sociedades primitivas e em processo de crescimento lá do passado, esse crescimento moral, como eram tratadas as mulheres e as crianças? Como eram tratados os escravos? Eles não desfrutavam de quaisquer direitos ou de mínima consideração. Eram tratados como animais desprezíveis. As mulheres, as crianças e os escravos não tinham o menor valor. Eram tratados como animais. Eram subestimados
e constituíam uma carga, um peso que poderia ser vendido, que poderia ser transferido de uma mão para outra sem o menor respeito pela sua condição de humanidade. Mãe separada de filhos, filhos separados dos pais, das famílias. A identidade predominante naquela época passada era a da força bruta. A sombra coletiva, a crueldade, a perversidade conduzia a humanidade ao desvario, à loucura total, vilipendiando aquilo que temos como sentido humano, aquilo que poderia se comportar e se conduzir à forma humana, o seu próximo. Jesus, o homem nazareno, se deparou com essa terrível situação espiritual e cultural e enfrentou a hediondez e o crime que eram disfarçados debaixo da ignorância, enquanto esta predominava na natureza da criatura. E a ignorância nos afasta da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus iria reverter essa situação ignóbil com o esclarecimento, com a liberdade de consciência e a dignificação do seu próximo. Os valores humanos são de natureza profunda e são aqueles que não são conquistados pela insânia, pela loucura, pela barbárie. Os valores de natureza humana elevada não podem ser espólio de vitórias escabrosas, resultados de aventuras torpes. Aqueles valores de natureza humana profunda, conquistados pela insânia, pela loucura, pela barbárie, são espólios que alimentam e sustentam o orgulho e a ignomínia. Jesus teve a coragem de engrandecer a mulher, e quando numa época em que todos a vituperavam, a difamavam, a violentavam. Jesus destacou a mulher com respeito e a consideração merecidos e que lhe eram negados. Jesus foi mais além, rompeu a hipocrisia, rompeu com os prejuízos sociais, rompeu com os caprichos inferiores que haviam se tornado regra de conduta nessa sociedade tumultuada pelos conflitos internos e externos, uma sociedade encharcada de orgulho e intoxicada de presunção. Bem-aventurados os humildes. Jesus investiu contra essa sombra coletiva, definindo que a fragilidade e a inferioridade que eram atribuídas à mulher eram resultado da dubiedade moral do próprio homem, inseguro quanto à sua moral, oscilando entre o que é bom e o que não é, que assim projetava na mulher a sua fraqueza, ao invés de ter a coragem de auto-enfrentar-se. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e a Deus. Para combater o defeito da evolução e a falta de maturidade psicológica. Porque aparentemente é mais fácil e mais cômodo atacar a projeção da imagem detestada no outro, do que identificar essa imagem que eu detesto em mim mesmo. É muito mais fácil projetar isso no outro do que trabalhar para eu superá-la. É sempre uma atitude sórdida que nós temos e que devemos combater. Precisamos combater essa índole de projetar no outro aquilo que detestamos em nós mesmos. A causa está em nós. Jesus sempre se comoveu diante da mulher construtora da humanidade, a quem era negada a oportunidade de demonstrar o seu potencial, em razão daquela sombra bíblica, Eva, que lhe projetou a culpa pelos erros do homem no paraíso mitológico, seu arquétipo ancestral.
a ojeriza e o repúdio que aquela sociedade tinha pela criança caracterizava, vejam só, o conflito do adulto. O adulto temeroso da velhice, temeroso da doença, apavorado com a aproximação da morte, por efeito da sua própria idade, sentindo que seriam substituídos pelas crianças de então que estavam à sua volta, sentia repúdio. E Jesus utilizou-se da criança como modelo de pureza, de inocência, em razão de não haver penetrado ainda no uso da sua consciência e do seu livre-arbítrio. A criança ainda não tinha o discernimento do bem e do mal, que é uma conquista do espírito. Não obstante, claro, as experiências anteriores na sua condição de espírito imortal que era. Jesus não desconsiderava a experiência do espírito que estava naquela criança em existências anteriores. E repetidas vezes exaltava e determinava que nunca expulsassem as crianças da sua presença, pois que elas também eram dignas de participar do banquete da Boa Nova. Compreensivelmente, os seus discípulos também, apesar de estarem emergindo da sombra em que se refugiavam, ainda se debatiam nos próprios conflitos, exaltando os caprichos do ego que carregavam ao lado do Mestre, o orgulho que ainda tinham. Enquanto eles se debatiam através desse mecanismo do orgulho que eles estavam aprendendo a se libertar, Jesus era a fraternidade ampla e incondicional, o amor em todas as dimensões. Os discípulos do Mestre, na primeira oportunidade, sombreados pela ilusão, disputavam privilégios e anelavam, desejavam prioridades, desejavam ser destaques, desejavam honrarias. Pensem bem, não haveria outra motivação para estarem ao lado de Jesus, se eles não usufruíssem, a princípio, do seu prestígio, da sua notoriedade, e convertendo essas conquistas em resultados de imediato consumo e prazer. Mas a dúvida permanecia: qual dentre deles, discípulos de Jesus, seria o maior? E em determinado momento, os discípulos do Mestre retornavam de uma viagem. Viagem esta na qual foram incumbidos de realizar alguns trabalhos. E nessa volta, eles discutiam, animosos, não animados. Debatiam entre si. Pensavam, entre eles, que era justo descobrir quem merecia o maior quinhão da ternura do Mestre e a sua consideração. Qual aquele que mais se destacava no conjunto entre eles? Esquecidos que estavam que a seleção do maior entre eles se daria de forma diferente. Se daria através da renúncia, se daria através do desapego, das vitórias sobre as paixões servis, através da humildade, através da simplicidade. A sombra coletiva era densa e absorvente naquele grupo de discípulos, penetrante, enraizada naquele comportamento ancestral que vinha dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós e que ainda não havia sido superada. E por isso mesmo, impunha entre eles a disputa de interesses mesquinhos, imediatistas, que se sobrepunham aos objetivos elevados do bem geral que Jesus estava destinando, da transformação pela qual deveriam passar eles e deveria passar todo o organismo social daquela época. Jesus já havia declarado isso várias vezes. Mas o ego dominador, o orgulho, era, no entanto, mais importante, necessitando ser atendido, apesar do serviço em grupo,
Apesar da família que Jesus estava organizando, a todos Jesus oferecendo o mesmo e indistinto amor fraternal. No confronto, quando eles chegaram esfogueados, agitados, já esbravejando um com o outro, e encontraram o mestre. Ele, com um olhar doce e transparente, os desnudou e logo perguntou: paciente, o que vocês vinham discutindo pelo caminho? Ah, descobertos quais crianças surpreendidas em erros que eles não podiam ocultar, envergonharam-se, entreolharam-se. Mas a verdade é que desejavam saber quem era o mais amado. O tema estava pulsante em seus sentimentos apaixonados, assinalados pelos ciúmes e por querelas ridículas, pela competição, pela inveja que ainda preponderava entre eles. E a interrogação do mestre, que os requeimava, essa interrogação feita pelo homem Jesus, condoído da ingenuidade deles. Ainda somos ingênuos, não é verdade? Recebeu o silêncio dos seus discípulos, da vergonha, da pusilanimidade, da covardia moral, para enfrentar o esclarecimento. A atitude de fuga da realidade para o disfarce era ainda a melhor maneira de eles deixarem-se conduzir pela sombra torpe que tomava conta dos seus corações. Viviam com Jesus, mas não o conheciam. Estavam na claridade e optavam pelas trevas. Aturdidos, ouviram e viram o terapeuta das suas enfermidades tomar de uma criança e transformá-la em modelo. Para o ser o maior, o seu conceito de mestre, era necessário fazer-se o menor, o servidor, esquecendo-se de si mesmo e altruisticamente colocando seu irmão no lugar onde desejasse estar. Esse, meus irmãos, foi um dos momentos mais magníficos do Evangelho. O encontro do ego doentio com o self libertador. O encontro das sombras com o espírito de luz. Ninguém havia tido a coragem para propor esse enfrentamento, que ainda estava tardio naquela sociedade, na terra da época. Dominada essa sociedade pela essa sombra coletiva do seu primarismo psicológico, da sua vaidade, do seu orgulho, da sua prepotência. E Jesus veio para que isso se transformasse em vida. E essa libertação da ignorância, da noite, da sombra e do erro. Ainda hoje, essa mensagem de Jesus, homem, permanece, rompendo as masmorras, as cadeias que aprisionam o ser estúrdio, perdido e doente, que se recusa à pureza, rejeita a inocência, que se recusa à espontaneidade dos seus sentimentos, permitindo-se aos gravames das suspeitas infundadas, alimentando os ressentimentos doentios, das intrigas infamantes, dos caprichos mórbidos. Jesus nada exigia, jamais condicionava, nunca, porém, Jesus se submetia às paixões em moda. Vivia intensamente a mensagem que ensinava, com palavras, exemplos, silêncios e sacrifícios. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. Estabeleceu como condição essencial. Que bela mensagem, não é? Que vitória esplêndida da humildade, da simplicidade, da
confiança na espiritualidade e no amor do Pai perante o orgulho, a vaidade, a prepotência, o cinismo que nos liga e nos prende ao plano material. Que lição magnífica ao dizer que o reino dos céus pertence aos humildes, para que possam ser louvados por aqueles outros humildes que os esperam. E quanto aos orgulhosos, aos vaidosos, aos prepotentes, àqueles que ainda alimentam em si a sombra, o reino dos céus não pertence a eles. O reino dos céus não é tomado de assalto, já nos disse Jesus. O reino dos céus é tomado pelo amor. Muita paz, meus irmãos. Vamos à vibração final. Jesus, querido amigo, querido mentor, mestre de nossas almas, que lança o seu olhar sereno sobre cada um de nós, que estende as suas mãos benévolas e nos acaricia nos momentos de grande angústia. Rogamos a Ti a sua luz, a sua água viva, para que não tenhamos mais sede. Mas ainda temos sombras em nós, Mestre Jesus. E cabe a cada um de nós, como nos ensinaste, que precisamos fazer brilhar a nossa luz. Hoje, acreditamos que ela já brilha um pouco mais. Que possamos ficar na sua infinita misericórdia, no seu amor e na sua bondade incomensurável, que não escolhe irmãos para ir para o seu aprisco. Nenhuma ovelha se perderá. Gratidão, Mestre, por sua generosidade a nós que ainda somos tão sombra, mas buscando a luz. Paz, irmãos, e boas reflexões para vocês.